CPT possui também o curso Segurança Alimentar em Restaurantes e Lanchonetes, treinamento de manipuladores de alimentos, que trata este assunto em detalhes. É importante que você faça também este curso. Na produção de salgados, você irá precisar de ingredientes diversos, uns para fazer a massa, outros para o recheio. Para produzir esses salgados em escala comercial, você deverá ter todos os ingredientes acondicionados em seu ambiente de trabalho. Então, para garantir que seus produtos tenham boa qualidade, é fundamental atentar-se para 2 detalhes: a escolha dos ingredientes e a forma correta de acondicioná-los. Veja o que a nossa professora tem a dizer a esse respeito. Primeiro, ela vai explicar como você deverá proceder para fazer a escolha dos ingredientes. Para a elaboração desse tipo de produto, é fundamental que você prime por ingredientes de boa qualidade, não devendo escolher o fornecedor considerando apenas o menor preço. Além disso, para garantir a obtenção de um produto final de boa qualidade, é preciso seguir rigorosamente os ingredientes especificados na ficha técnica do produto. Agora ela vai explicar quais são os cuidados que você deverá ter para acondicionar esses ingredientes de forma correta. A preocupação em estar armazenando bem a sua matéria-prima é fundamental para que você tenha um produto final de boa qualidade. Se você garante a qualidade de sua matéria-prima, você terá condições de utilizá-la por mais tempo, sem comprometer a qualidade do seu produto. Para isso, você deverá seguir as recomendações do fabricante. Os bons fabricantes fornecem nas embalagens dos produtos as formas corretas para você acondicionar os produtos durante determinado tempo. Falar um negócio, muitos lugares, restaurantes, reaproveitam a embalagem de algum produto, por exemplo, aqueles baldes de manteiga de 20 quilos. Normalmente, reaproveita aquilo para alguma coisa, até mesmo para limpeza, né? Porque é um balde bom. Então, a vigilância sanitária não permite reutilização de embalagem. Aí, o que faz para amenizar, né? Já que um balde daquele é bom... Aí você tem que tirar o rótulo todinho, porque aquilo é pintado, né? Não é plástico que você arranca, não. Aí tem que botar na água quente, botar algum solvente, alguma coisa assim, para poder utilizar. Rotogravura. Hã? Rotogravura, né? Esse tipo de... A gravura feita no próprio... Isso, no próprio produto. Aqueles desinfetantes que a gente compra na rua, né? Que não tem nenhum tipo de embalagem, não diz quem é qual é a razão social, não tem CNPJ... Não tem nenhum vestígio ali de qualquer problema que você tiver que ter um contato, você não tem. Então, não permite esse tipo de reaproveitamento de embalagem, tá, gente? Quando for produzir salgadinhos para uma festa, você precisará determinar a quantidade necessária a ser produzida e o preço a ser cobrado. A quantidade deverá ser determinada em função da natureza do evento, do tipo de salgado que será servido e do número de participantes. Veja o que a professora Denise sugere que você faça para estimar a quantidade de salgados a ser produzida. Os salgados finos são mais leves que os convencionais. Por isso, você deverá considerar uma quantidade maior por pessoa. A quantidade de salgados servida em uma festa geralmente gira em torno de 15 a 30 unidades por pessoa. Você deverá considerar em torno de 15 por pessoa quando os salgados forem servidos como entrada de um almoço ou de um jantar, e aproximadamente 30 unidades por pessoa quando for servido somente os salgados. Tenha como base as sugestões que a professora Denise acabou de apresentar e acompanhe o seguinte exemplo. Quantos salgados finos deverão ser produzidos para servir em uma festa de casamento, um jantar, na qual se espera que compareçam 300 pessoas? Bom, como terá jantar, vamos considerar 15 salgados finos por pessoa. Então, serão necessários 4.500 salgados de tipos variados. Mas se a opção fosse por não servir jantar, a recomendação passa a ser de 30 salgados por pessoa.
Neste caso, a quantidade a ser produzida deveria ser de 9.000 unidades de salgados de tipos variados. Mas afinal, quais salgadinhos você deverá produzir? Bem, você poderá sugerir, mas o ideal é que você deixe o seu cliente fazer esta escolha. Então, prepare algumas unidades de diversos salgadinhos para que o seu cliente possa degustar e definir quais ele deseja que sejam servidos. Em geral, utiliza-se servir em torno de 15 variedades de salgados por evento. Depois que você definir a quantidade e os tipos de salgados que serão servidos, estime o preço total a ser cobrado. Veja como você poderá fazer isso. Para obter o preço, será preciso estimar o custo de produção e o lucro. O custo será obtido pela estimativa de todos os gastos envolvidos na produção, como custo dos ingredientes, da mão de obra utilizada na produção dos salgados, das embalagens e mais um adicional que pode ser de 20% a 30% para cobrir outros custos, como energia elétrica, desgaste de equipamento, papel toalha, sacos plásticos, óleo para fritura, gás e assim por diante. Após a estimativa do custo de produção, você poderá determinar o preço a ser pago pelos produtos e serviços que você irá oferecer ao seu cliente. Basta, para isso, determinar a margem de lucro que pretende obter. 30%, 40%, 50%? Isso vai depender da negociação feita com o seu cliente. Tenha muito claro que a estimativa do custo de produção te informa o preço mínimo que você deverá cobrar para não ter prejuízo e que qualquer quantia acima deste valor será o seu lucro. Tenha sempre como base os valores de mercado que são praticados na sua região para estabelecer a sua margem de lucro. Veja em seu livro um exemplo de cálculo detalhado do preço a ser cobrado pelo fornecimento de produtos para um evento. Para produzir salgados, você irá precisar contar com alguns equipamentos e utensílios que são indispensáveis. São eles: armário ou câmara de congelamento, se a sua produção for feita em grande escala, freezer, geladeira, forno a gás ou elétrico, fogão industrial, mesas de aço inox ou de granito, processador, liquidificador, batedeira, panelas de alumínio ou aço inox, balança digital, espátulas de silicone, talheres diversos, facas, rolo abridor de massa, pincéis de silicone, recipientes diversos de aço inox e de louça, vidro ou plástico, aros cortadores de massa, formas diversas, boleador, termômetro a laser, entre outros. Com este conjunto de equipamentos e utensílios, você certamente conseguirá produzir salgadinhos finos para atender a encomendas para eventos festivos. Em seu livro, no conteúdo referente a esta aula, você encontrará mais informações a respeito de higiene, das formas corretas de escolher e de acondicionar a matéria-prima que será utilizada como ingredientes, da estimativa da quantidade de salgados a ser produzida, do preço a ser cobrado e dos equipamentos e utensílios necessários para a produção de salgados em escala comercial. Agora, interrompo. Então, gente, eu esqueci de falar uma coisa na hora que passou ali. Na quantidade que vocês vão determinar, depende também do tipo de festa. O público, conforme eu já havia falado, por exemplo, eu já trabalhei em casa de festa e quando era festa de... alguma festa que as pessoas eram evangélicas, a quantidade de comida é maior. Não é preconceito, não é isso não. É porque festa evangélica normalmente
não consome bebida alcoólica. Então, normalmente as pessoas comem mais, porque é menos, ele vai beber menos, então automaticamente ele vai comer mais, tá? Então não é que é evangélico compra carne, não, mentira, não é nada disso. É simplesmente pelo fato de que como não tem a bebida alcoólica, ele vai acabar comendo mais, vai consumir mais alimento, né? Então isso também vocês têm que se preocupar. Eu como bem, bem. O público infantil, por exemplo, né, que tem aquelas carrocinhas, normalmente você contrata aqueles trenzinhos, né, cachorro quente, hambúrguer, pipoca. Aí o salgado, você não precisa tanto de salgado, porque a criança vai comer mais a besteira, a pipoca, a pizza, o hambúrguer, batatinha frita, entendeu? Então isso aí vocês também têm que ter aquela orientação com o tempo, com a experiência, vocês também vão pegando esse tipo de porque questão. isso é evento de adulto, né? De 15 a 30 salgados. Exatamente, é tipo um casamento, uma festa de 15 anos. É nesse nível, né, que ele está falando. Essa regra Isso é uma base. Não, isso é uma base para você determinar. Você está começando, vai começar a montar um buffet, vai começar a vender. É uma base para vocês, tá? Seguindo ela, eu acredito que é esse o caminho. Mas de repente você vê que teu público, meu Deus, ele não come 30, ele come 50. Entendeu? Mas isso é uma base. Normalmente quando você faz uma festa, você não leva a quantidade de salgado exata, né? Você leva sempre a mais. Pra não ter o perigo, já pensou, tu tá lá, o cara te contratou, ele não pergunta quantos salgados. Normalmente o buffet não diz. Né? Exato, quanto é bom você levar. Lógico, você vai ter uma noção, você baseia nesse cálculo. A média é essa, tá? Comer bem. Porque também tem, interfere também a questão, talvez, sei lá, porque normalmente em festas o homem bebe mais do que a mulher. Exatamente. Quando então, você vai fazer bebida a conta da bebida... Pra conta masculina é maior do que de mulher. É isso aí. Então também tem essa base também, tipo, ele come mais do que a mulher? Na comida é mais relativo. Pode continuar nessa base. A bebida que normalmente, hoje em dia a parada está tão complicada que a mulher já está indo no homem. Então é bom nem fazer assim, faz por quem bebe. Conta até por quem bebe, que é até melhor. O que eu acho interessante nas festas, sempre observei desde criança, é o desperdício. Eu não jogo 1 grão de arroz fora e nem bebo nada. Eu tomo a cerveja quente, mas eu não jogo fora. É porque não está sendo porque do já é bolso, de mim. É, claro. Mas sabe por quê? Bolso, Tem pessoas que só estão morrendo de fome e sede. Entendeu? E tem gente que faz questão de jogar fora, não dá e joga fora. Eu falei isso pra vocês, tem vício gente, de jogar que não fora. pode levar o que for feito aqui? Não pode não. Falei, né? Já expliquei por quê, né? Não é porque eu sou a Mas bruxa olha malvada eu não da... sei se você... Massa coisa... Esses vão morrer de fome um dia. Vou comparar por enquanto. Esses grumos. Ela falou pra mim que, normalmente, num buffet, o que sobra, o buffet normalmente leva pra volta, pra casa. Isso. Mas ela falou que não era, porque você pagou por aquilo. Exatamente, Aquilo tem que ser seu, você tem que levar embora. Normalmente o buffet, quando ele é de integridade, normalmente ele faz o seguinte... casamento. O que sobrou do casamento é da noiva, Exatamente. não é do buffet. Normalmente eles até... Casamento especificamente, até os noivos, na hora que eles vão embora, eles ganham uma caixa de salgado, uma caixa de doce, bolo, inclusive a família. Inclusive a família. O correto é, você pagou por aquilo, é ficar com o cliente. Aí tem, eu acho que é o seguinte, o buffet, se eu tenho o meu buffet, tá? Eu não tenho, mas se eu tivesse. Eu iria fazer o seguinte, eu iria levar mais, com certeza. Eu me baseei lá, eu tenho que levar 9.000 salgados, mais ou menos, é o que você que vai ser consumido. 9.000. Eu não vou levar 9.000. Sei lá, eu levo uns, eu acho que pra ter uma segurança eu levaria uns 13, 15.000 salgados. Eu levaria, tá? Aí, cara, lá consumiu, eu não vou, é difícil, de repente não vai dar pra contar, mas vamos suportar que consumiram 10.000. Sobrou 5, vamos supor que eu levei 15. De repente eu não deixaria os 15, eu não deixaria os 5. Eu deixaria uns 3.000 salgados, 2.000 salgados, pro cliente sentir que ele não saiu prejudicado. Ele, alguma coisa, ele ficou. Eu não sabia disso. Quando eu descobri aqui, eu falei, bacana isso. Mas não acontece, não acontece. Normalmente não acontece. Muita gente não sabe, para o buffet, na hora da festa, o buffet
Você vai na casa de festa porque a gente vai no hábito do não quero fazer nada, vou pra casa de festa. Chego lá, sai, entro de convidado, sai de convidado. Mas você tem... mas casa de festa, normalmente eles não vão fazer isso, não. Sim. Normalmente é mais quando vai na tua casa, né? Uma festa na tua casa. Normalmente eles vão e dão o que não consumiu. Mas vou te dizer, é o correto, mas é difícil acontecer. É difícil acontecer, tá? Eu vou dizer que é bem difícil acontecer. Porque nem todo mundo, né, quer aproveitar que sobrou e não deixa. Custa deixar lá meia dúzia, né? Não vai deixar tudo. Sobrou muito mais, mas deixa lá meia dúzia, né? Porque a alma do negócio é a propaganda. Se você atender o cliente bem, o cara vai te indicar para outra pessoa. Agora, se tu não atendeu bem o cliente, ele não vai te indicar. É o que eu digo, gente. Quando o cliente sai insatisfeito, ele leva 5. Justo. Quando ele sai satisfeito, ele de repente traz mais 2. Propaganda boca a boca. Mas se ele sair insatisfeito, ele vai 5 mais não vão te procurar. Tá? Então agora casamento é de praxe acontecer isso. Dá uma caixa, 2 caixas de salgado, de doce. Pelo menos os noivos que eles não Pelo menos comem, os né? noivos. E normalmente também deixa pra família. Em vez de dar cru, ou então assim, fritou muito e de repente não serviu tudo. Pelo menos aqueles fritos, né? O que vai fazer com aquele frito? Vai jogar fora? Vai jogar fora. E aí você acaba deixando com quem contratou, tá? Teve uma vez que faltou carne, sabe o que eu fiz no quibe? Aí eu fiz o quibe, no invés de botar carne, eu coloquei aipim. Nossa! Ficou uma delícia. Fiz um que fez com batata inglesa, também ficou Nossa, legal. Mas aí não era quibe, né? Foi um salgado que você criou. É um salgado que eu criei, mas ficou legal. Pô. Com certeza, mas ficou legal. Botei a massa bonitinha, O quibe beleza. você pode não botar carne, quem não come carne, botar frango. Isso, E mas aí ficou faz bom. o quibe de frango Ficou também. uma receita, uma ficha técnica bonita. Mistura, Receita, né? Você tritura o frango. Isso aí. Rapaz, cozinha é criatividade. Tem que ser criativo. Então, gente, antes de entrar principalmente eu vou falar aqui de contaminação por micro-organismos, eu queria que vocês soubessem que existem 3 tipos de perigo que acontecem na cozinha. É por isso que eu queria ter modificado a apostila para acrescentar isso, mas não deu tempo. Mas eu vou falar com vocês. Então, existem 3 tipos de perigos. Eu vou falar bastante do microbiológico, tá? Então, perigo físico, Químico. e biológico. Então, esses são os 3 perigos que acontecem dentro da produção. Então, o que é o perigo físico? O físico é cair um pedaço de madeira, um pedaço de vidro, um Parafuso, né? na produção, ali no recheio, Da máquina. na massa. Por quê? Porque tem que existir a manutenção dos equipamentos. Então, é o brinco que você estava de brinco, deixou cair dentro da massa. Pulseira, anel, É cordão. um pote de vidro que você bateu a Sem querer. colher. E não, nada você deve bater a colher. O certo é, você está aqui com a panela, você vem com a colher, você mexeu, quer tirar o que restou, é você botar a mão debaixo da colher e fazer assim. Por quê? Você acaba deteriorando ali a panela, que seja de alumínio, de ferro, aí vai caindo um pedacinho, aquela poeirinha que você, na realidade, nem vê. Mas isso é um perigo físico, tá? Então, essa é a preocupação. Químico. O químico é o quê? Qualquer tipo de Esbarrou. produto químico que pode vir a contaminar o alimento. Que até desde o agrotóxico lá na agricultura, tá? Então, desde lá da agricultura, o agrotóxico que veio no alface, veio no agrião, isso é um perigo químico, tá? Que acaba contaminando o alimento. Uma panela mal lavada, porque deixou com sabão, o sabão contaminou. Sabão é para lavar, tirar a sujeira, não é para lavar o estômago. Então, tem que limpar direito, lavar, enxaguar, não basta só botar detergente. Outra mania que a gente tem, vai usar a esponja,
derrama 5 litros de detergente na esponja. Não é necessário. 3 gotinhas é o suficiente. O problema é que a gente quer ver espuma. Aí acha que não está lavando direito, né? E o biológico, gente, que são os micro-organismos. Que são as bactérias, inseto. Os vírus. Inseto é físico. Físico. São os micro-organismos, as bactérias, os vírus. Falta de higiene. Exatamente. Aí eu vou focar mais nele agora, tá? Então, a higiene na produção de alimento, quando o assunto é produção, a higiene deve ser o primeiro aspecto a ser considerado, que eu vou frisar bastante isso aqui, que é a higiene que a gente tem que ter. Não se pode pensar em produzir alimentos sem se preocupar com a questão relacionada à higiene correta de todas as partes envolvidas, como as instalações, né, que são as paredes, os pisos, equipamentos e utensílios, bem como o próprio fabricante ou manipulador dos alimentos. Além disso, é preciso saber preparar e conservar os insumos perecíveis, como carne e derivados. Normalmente são utilizados na elaboração de salgados e de outros alimentos. A gente tem que se preocupar muito com a carne, tá, gente? Principalmente leite, os derivados do leite. Segurança alimentar. O termo higiene na produção de alimentos envolve questões além da limpeza dos equipamentos e utensílios que serão utilizados. Por isso, ela se encontra inserida em um contexto bem mais abrangente, que é a segurança alimentar. Então, ao saber que o alimento foi produzido dentro das normas e dos padrões de segurança alimentar, significa que esse alimento foi elaborado seguindo os procedimentos de boas práticas de fabricação, que são recomendados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, as fontes de contaminação dos alimentos são causadas por micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doenças ao ser humano, que são os vírus, os fungos, as bactérias, os protozoários e vermes. Um alimento limpo poderá ser contaminado caso tenha contato com fontes contaminantes durante todo o processo de produção. Então, o que são os micro-organismos? São seres formados por uma única célula, que são muito pequenos, invisíveis ao olho humano, são, portanto, possíveis de serem enxergados com auxílio de microscópio, que é um aparelho de alta precisão capaz de ampliar dezenas, centenas ou milhares de vezes uma determinada imagem. Os micro-organismos encontram-se presentes em todos os lugares, ou seja, na terra, na água, no ar e também no corpo humano e dos animais. Estourou. Então, por isso que às vezes a pessoa acha, olha ali o alimento, vê que... É chuva, né? É água. A goteira que está caindo ali. Então deve estar chovendo. Normalmente, às vezes, a gente olha o alimento dentro da panela, dentro do pote, e olha para ele e está lá, né? Ele está bonito, não está com cheiro, não está com sabor, só que ele já está começando a se deteriorar. Então, porque a gente não vê os micro-organismos, a gente não enxerga. Então, às vezes, a gente pensa que o alimento está bom e, na realidade, ele não está. Então, mas como esses micro-organismos encontram-se presentes em vários lugares? Então, basicamente, as fontes de contaminação dos alimentos mais comuns são o ar, que pode transferir os micro-organismos para os alimentos, trazidos, por exemplo, de depósitos de lixo, caso eles estejam desprotegidos. Lixo deve estar sempre fora da produção, tá? Normalmente, em empresa, indústria grande, ele tem um local próprio para o lixo, até tipo um quartinho próprio para o lixo. Ele tem que estar tampado, não pode estar perto da produção. E lixeiras com pedal, né? Que muitos locais não tem, né? E no caso aqui, vocês vão ver que a gente não tem lixeira com pedal, vocês vão ver que está errado. Só tem uma lixeira só. Mas o Brasil vai ganhar na Copa. A presença de animais e pragas domésticas nos locais onde os alimentos são acondicionados e manipulados. Então, às vezes, você tem um gatinho em casa, lindo, né? Ele perambula pela sua cozinha e aí você não sabe como dentro do arroz tinha um pedaço de pelo e, pô, minha casa é tão limpinha. Mas não adianta, gente. O vento vem, levanta o pelo e aí cai na comida e você não vê. Outra coisa, dentro de uma cozinha de produção, não pode utilizar nada de madeira nem varrer durante a produção. Por quê? Sobe a poeira, sobe a farinha, sobe a sujeira e aí contamina o alimento. Então, normalmente, a vigilância sanitária, ela instrui que a gente deve colocar um pano, de preferência nem a vassoura, até um puxador. Ou então aquele mop, tem um mop que se chama, que é aquele que... tem, a gente chama de javan também. O mais técnico é mop. É aquele que você bota e ele tem um baldinho, um espreme. O ideal é aquilo que é úmido, aí não deixa a sujeira subir, tá? Então, madeira, vassoura, não pode ser de cabo de madeira. Tem que estar revestido com aquele plásticozinho. Isso. Né? Por causa das farpas, né? Não é nem por causa da farpa, porque madeira está proibido conforme a vigilância sanitária. Nada de colher de pau, não
Não pode. Nada. Ah, professora, mas eu tenho uma colher de pau que eu amo na minha casa, não dá pra me desfazer dela. Não, eu aconselho o seguinte, se você tem aquela colher de pau, tá? Que você utiliza ela. Eu só utilizo ela para fazer o brigadeiro, porque eu consigo ver o ponto direitinho da panela. Então, tudo bem. Então, você usa essa colher de pau só para o brigadeiro. Não vai usar ela para fazer arroz, porque vai pegar o sal, vai pegar o gosto, e aí transfere um gosto para o outro, não é aconselhável. E de vez em quando, botar ela de molho, no cloro. Tem que ter a preocupação da higiene, tá? E por que a madeira? Porque a madeira absorve, ela vai se desgastando, e fica aqueles vincozinhos ali, é ali que ficam os micro-organismos. E ela fica úmida, você não deixa secar direito, guarda, ela apodrece. Isso não quer dizer que a tábua de polietileno que a gente usa, que não tem que botar no cloro de vez em quando, ou tem que trocar ela de 3 em 3 meses. Também tem, por causa do corte. Não é pra vida toda. Tábua não é pra vida toda, não é filho pra vida toda, ama pra vida toda, não. Você tem que de vez em quando trocar. De preferência ter uma tábua para legumes, verduras e uma tábua para carne, frango, para não acontecer a contaminação cruzada. Hoje em dia eles estão até fazendo isso. Uma vermelha para carne, a verde para legumes e aí... E a tábua não é uma coisa também muito cara, né, gente? Não é uma coisa tão cara que não dá para ter pelo menos 2 em casa. A higienização mal feita das instalações, dos utensílios e equipamentos utilizados na manipulação dos alimentos. A própria água utilizada na preparação dos alimentos, caso não seja de boa qualidade, ou os reservatórios não sejam limpos regularmente. As caixas d'água têm que ser limpas regularmente. 6 em 6 meses. Na nossa casa a gente não tem esse costume. Normalmente quem mora em prédio, automaticamente faz porque o próprio prédio faz. Mas a gente na nossa casa também tinha que ter essa preocupação, porque às vezes dá uma dor de barriga, tá todo mundo com aquela dor de barriga, é uma virose. Às vezes é a água. Né, que tá tomando contaminado, ninguém sabe. Tá um surto aí de hepatite A, lá no Meia, eu moro lá, e passou até no jornal, ontem também passou, semana passada também tinha passado. Por quê? É a contaminação da água, entendeu? É a mão suja, é ir no banheiro não lavar a mão, então isso tudo a pessoa tem que se preocupar. Acha que, professora, a senhora vai insistir nisso? Vou insistir porque a pessoa vai no banheiro e não lava a mão. O contato direto ou indireto de produtos contaminados com os alimentos, cujo processo é chamado de contaminação cruzada. A falta de registro dos órgãos de inspeção, quando se tratar de alimentos de fácil contaminação, como peixe, carne, leite e seus derivados, e principalmente o homem, responsável por praticamente todas as etapas do processo de manipulação dos alimentos. Ele é o principal contaminador, vamos dizer assim. Você sabe o que significa manipulação dos alimentos? É o termo técnico utilizado para se referir a todo e qualquer processo de manuseio e preparo de alimentos com seleção que eu digo, gente, é seleção de matéria-prima, né? Você recebeu as batatas, você não tem que selecionar qual que tá podre, qual que não tá, isso é que a gente chama de seleção. Embalagem, armazenamento, preparo e exposição dos mesmos. E o manipulador de alimentos, quem é o manipulador de alimentos? É qualquer pessoa que manuseie diretamente alimentos, embalados ou não, equipamentos e utensílios alimentares ou superfícies em contato com alimentos, que deva, por isso, cumprir os requisitos de higiene alimentar. Então, isso engloba o cara, você não tem a quentinha lá, você abriu lá no quintal da sua casa, tá fazendo quentinha. Aí o cara, você contratou um motoqueiro para entregar a tua quentinha. Ele também é um manipulador de alimento. Ele também vai entregar o alimento final, já está pronto para a pessoa que comprou. Então, ele tem que ter a mesma preocupação, a mesma apresentação. Tá uniformizado direitinho, tá com a unha cortadinha, chega aquele cara lá com aquela unha preta para entregar quentinha, tu vai ter vontade unha de Zé do Caixão, Zé Mujica. Tu não vai ter coragem de comer, entendeu? Então, o entregador ele tem que ter o mesmo cuidado, ele tem que ter a mesma preocupação, tá? Não adianta você botar o prato numa temperatura lá de 180 graus para lavar numa máquina que você comprou ultra mega, que mata todos os micro-organismos, e chega o garçom que vem trabalhar, não tomou banho, com aquela unha desse tamanho, e bota o dedo dentro do prato para servir o teu cliente. Então, acabou, contaminou o que estava ali. Acabou o teu trabalho ali. Então, o ciclo é o ciclo inteiro de preocupação com a higiene, do início ao fim. Existem pessoas que elas já são mestres em chegar no supermercado e trazer a comida até estragada. Pega a batata, vai pegando de qualquer jeito, o ovo que se compra. Não, essa eu conheço, não vou citar nome. Não vou citar nome aqui. E vai ouvir em casa, lá, por perto, botar... Né? Mas
Pega, não vê data, não vê nada. Ah, não, entendeu? tem que ler. Hoje em dia a gente tem que se preocupar. É preguiça, gente preguiçosa. Infelizmente é assim. Só botar com carne também. Tudo, vai comprar de qualquer jeito. Falta de atenção. Então, como os micro-organismos se desenvolvem, gente? Nos alimentos, os micro-organismos geralmente encontram excelentes condições de desenvolvimento, independente da fonte de contaminação. Isso porque as condições ideais para que tal desenvolvimento ocorra, se vocês falam comigo, eles não vão conseguir entender. Se já estão com sono, querem ir embora. Independente da fonte de contaminação. Isso porque as condições ideais para que tal desenvolvimento ocorra são os ambientes muito úmidos. Volta aí aquela questão da água que eu falei, de enxugar os equipamentos depois de limpo. Com o pH próximo ao neutro e a boa disponibilidade de nutrientes, como açúcar, gordura, proteína, vitaminas e sais minerais e temperaturas favoráveis. Essas condições são facilmente encontradas nos alimentos, considerados perecíveis. São aqueles que estragam, né, gente? Com esse ponto de vista, observe uma carne crua, por exemplo, e certifique-se da quantidade de água que ela possui. Se você vê, a carne tem bastante água. E água é propício para os micro-organismos se proliferarem e se reproduzirem. A atividade de água de um alimento poderá ser reduzida fazendo-se a adição de sal, que, por exemplo, é a carne de sol, né, que bota bastante sal, ou açúcar nos mesmos, e também pela desidratação, a remoção da água ou congelamento, porque a água que tinha ali, ela congela. Os micro-organismos, eles ficam estacionados ali, é como se eles estivessem dormindo, tá? Eles estão ali, não quer dizer que mate. Dependendo da temperatura, ele nem mata, porque tem que ser uma temperatura bem elevada, dependendo do tipo de bactéria ou micro-organismo. Então, ele fica ali dormindo. Quando você tira aquela carne moída para fazer, você sai de casa às 6 horas da manhã. Você tira a carne moída às 6 horas da manhã do congelador e só vai fazer a janta às 10 horas da noite, quando você chega em casa. Aí ela ficou fora da geladeira. Aí o gelo começou a virar água, aí o sangue começou a escorrer. Quando foi 10 horas da manhã, por exemplo, ela ainda estava geladinha. Era a hora ideal de você pegar ela e de repente botar dentro da geladeira, porque ela ia estacionar e a geladeira ia manter a temperatura dela. Só que você só vai pegar ela 10 horas da noite. Ela já contaminou. Ah, não, eu como, não sinto nada. Mas um dia a sua imunidade pode estar baixa, você já pode estar com uma gripe, um resfriado, ou então vem uma visita, uma senhora que já tem a imunidade baixa, vai comer na sua casa, vai sentir uma dor de cabeça, vai sentir uma dor de barriga, ou uma criancinha que já não estava bem, estava já abalada já a saúde. Então tem que se preocupar, tá, gente? Por isso que quando for descongelar alguma coisa, que você não vai estar lá depois que ela atingir a temperatura, que ela já não pode passar mais daquela temperatura e não pode botar na geladeira, não deixa fora da geladeira. Prefira descongelar fora no micro-ondas. Vamos supor, não deu tempo, chegou 10 horas da noite em casa, tem que fazer a comida. Bota no micro-ondas, não deixe congelar e não aperta 1 minuto, 2 minutos não, porque ela vai cozinhar. Não é esse teu objetivo, é descongelar. Você tem que apertar lá o descongelar. E aí ela vai descongelar e não vai cozinhar. Às vezes tem micro-ondas até que cozinha, mas o ideal é apertar o descongelar. Ou então você bota num recipiente, bota a água dentro, ou deixa a água cair em cima dela. Não deixa fora da geladeira por muito tempo, tá? Mas também não é muito bom descongelar assim também não. Mas se não tem outra opção, essa é a menos pior, tá? Então, de acordo com o pH, os alimentos podem ser subdivididos em 3 grupos, que são de baixa acidez, que tem pH superior a 4,5, os ácidos, que tem de 4 a 4,5, e os muito ácidos, que tem inferior a 4. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia, não vou cobrar isso na prova não, tá? Então, essa classificação está baseada em pH mínimo de 4,5 para multiplicação e produção de toxinas como Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum é um que a gente ouve bastante, porque está presente no palmito. Palmito, né? Por isso é que não se compra palmito de qualquer marca, porque quando é muito artesanal, ele não segue todas as normas que devem ser feitas. Ele embala o palmito, ele vai lá, faz a colheita, descasca o palmito, e aí depois de embalado, ele tem que levar um pouco de... Ele leva sal na conserva e um tipo de ácido, e ele vai a uma determinada temperatura. Quando é muito artesanal, o agricultor, ele não tem essa disponibilidade. Então ele não faz esse procedimento. Então por isso o perigo de você comprar principalmente interior, né? Se a gente vai visitar uma Petrópolis cidade, tem muitas, cada um. Palmital, você vê essas coisas assim. Então é um pouco perigoso. A não ser que você vá ferver o alimento, que ele tem que ficar no mínimo 15 minutos a mais de 180 graus.
Aí você consegue matar o Clostridium botulinum. Mas essa toxina, ela faz muito mal, ela atinge os músculos, e aí por isso do Botox. O Botox tem a ver com esse Clostridium botulinum. É como se fosse a mesma coisa. Eu não sei explicar tanto porque eu não sou médica. Mas é como se fosse, porque o Botox, se você aplica, a pessoa, ela paralisa o músculo, né? Ela ri e chora, tá a mesma feição. Né? Até a fala, né? Atinge até a fala. Aí ele paralisa a feição, porque a toxina, ela age ali naquele músculo e a pessoa não mexe mais. Então, se ela atingir o cérebro, ela para, ela dá dupla visão, ela dá uma série de fatores que levam até a morte, dependendo da quantidade que foi ingerida. Tá? O que os micro-organismos podem causar ao homem? Como você já sabe, para desenvolver os micro-organismos, precisam encontrar condições favoráveis à sua proliferação e, independente da fonte da contaminação, geralmente eles encontram nos alimentos condições excelentes para o seu desenvolvimento. Mesmo aqueles alimentos que não apresentam nenhum tipo de alteração organoléptica, que é o fato que eu te falei, você olha para ele, você não sente cheiro, ele está em perfeitas condições, mas na realidade ele pode estar com alguma contaminação e são potencialmente capazes de causar doenças. Entretanto, o aparecimento e a gravidade da doença depende de fatores como quantidade de alimento ingerido, quantidade de micro-organismos que se encontravam no alimento ingerido e quantidade de toxinas e sistema imunológico do indivíduo e idade. Então, o que eu falei? Às vezes, você ouviu falar, a fulano botou veneno de rato na comida do marido, mas não matou o marido. É porque, de repente, ela botou muito pouco para a quantidade de comida que ele comeu. Então, aquilo não foi suficiente para matar ele. Então, quando você for botar veneno na comida do marido, bota muito, porque senão não vai morrer. Entendeu? Ou bota pouca comida, senão não vai adiantar. Tá? Daqui a pouco ele vai desconfiar, vai comer. Ou ele vai desconfiar que alguma coisa tem ali. Ano passado eu peguei uma contaminação ali atrás da rodoviária do Novo Rio. Fui fazer um show lá caracterizado de Mendinha. Foi eu, Cine Maria, Tony Braz, a filha, a neta. Tudo pegado contaminação. Não sei o que eu comi. Nossa, aí eu fiquei com o corpo todo. Pipocado. Dinheiro do cachê foi quase tudo embora na farmácia. E outra coisa que eu falei é o sistema imunológico do indivíduo, que é se é criança, se é idoso, isso tudo, quando vocês forem fazer o salgado, vocês têm que ter todo o cuidado, porque você não sabe se é um idoso que vai comer, se é uma criança que vai comer, então tem que ter essa preocupação. Os manipuladores de alimentos são as fontes mais frequentes de contaminação. Pesquisas têm mostrado que 40% a 60% das pessoas sadias, essa bactéria é encontrada colonizada as mucosas nasofaringe. A salmonela, por exemplo, a gente tem dentro do nosso trato intestinal, então ela está dentro da gente. Por isso de lavar a mão depois que vai no banheiro, principalmente quando faz o número 2, porque a contaminação está nas fezes, entendeu? Então, não vou lavar a mão não, porque eu tô com pressa. Aí bota a mão na comida, contamina. Então, fique bem atento, pois o Staphylococcus aureus é uma bactéria muito comum também em cortes infeccionados, unheiros e gargantas infeccionadas. Então, esse Staphylococcus aureus tem que tomar cuidado, por quê? Eu cortei meu dedo. Mas foi um cortinho tão pequenininho e nem tá doendo. Não está doendo, mas olha só, ele pode não estar contaminado e se contaminar com algum alimento que estava contaminado. Então pode prejudicar a você. Ou você que está com alguma contaminação passar para o alimento. Então tem que ter preocupação pelos dois lados. Então, se o cara está com um cortezinho, hoje em dia tem umas dedeiras que nem precisa botar a luva toda. Você bota o esparadrapo, mas não pode botar a mão na comida com o esparadrapo. Você vai e bota essa dedeira, ou então bota a luva até curar e aquilo ficar bom para você poder voltar a trabalhar. Dependendo do corte, a empresa, ou se a pessoa está muito, muito resfriada, está muito abalada, né, a saúde, às vezes a empresa prefere deixar ela em casa do que prejudicar os outros funcionários, os outros vão se contaminar também, ou então vir até contaminar a comida. A grande maioria dos surtos é provocada por alimentos cozidos em etapa anterior à sua preparação final. E a fonte de contaminação quase sempre é o manipulador. Frisando isso, né, gente? O principal contaminador é o manipulador. A origem dos surtos pode ser também a ausência de uma higienização adequada dos equipamentos e utensílios. Não adianta ter um alimento seguro se você vai utilizar um equipamento e um utensílio contaminado. O alimento foi feito tudo nas normas direitinho, na hora de você acondicionar ele, botou num pote que estava sujo, acabou, contaminou. A mortalidade é rara, mas existe, tá, gente? Mas tem ocorrido a morte de pessoas idosas e de crianças. Os sintomas variam com o grau da suscetibilidade do indivíduo, concentração na enterotoxina no alimento e a quantidade de alimento
consumida. Então, gente, a morte existe. Vocês acham que a comida contaminada não mata? Mata sim, dependendo do tipo de bactéria, de vírus, se aloja no cérebro, da carne de porco, e aí você morre sem saber, ao menos, que foi alguma coisa contaminada. Jane, minha sobrinha ficou 3 meses em coma, no Daraí, porque ela comeu... Comeu qual? A do porco? Não, ela comeu um sanduíche aqui na Mangueira. Ela fazia curso. Ela fazia curso aqui no Faz Tudo, na Mangueira. Eu não sei aonde que ela comeu. Eu sei que esse alimento que ela comeu, o que ela comeu, eu não sei, que até hoje eu não perguntei, levou ela em coma 3 meses. Nossa. Em coma. Mas foi o quê? Uma bactéria? Uma bactéria. Não sabe o nome? Uma bactéria, não. Uma bactéria. Saber depois. 3 meses, você crê no que eu estou te falando. Eu acredito. Olha, minha família, a gente, cara, amava a Deus, pedia, a avó dela já morreu. A gente tudo de junto pedindo, ela tinha 17 anos, né? Agora está com 25 anos. Ela agora trabalha na Light, ela é eletricista. Lá na dela. Olha, mas Deus foi muito bom. Ela quase vai embora. Olha, essa bactéria, o que causou nela? O que causou? Quais foram os sintomas? Olha, coisa horrível. Teve que abrir lá nela, assim, para poder alimentação, aquela coisa toda. Depois ela parou de falar. Nossa, parou de falar. Parou de andar. Eu ia falar naquele dia que você estava conversando sobre o negócio de alimentação, aquela coisa, mas depois eu falei, não fala não. Ela começou tudo de novo a falar, fonologia. Teve que como se estivesse crescendo de novo. Cresci de olhinho. Botulismo. Andar, aquele andadorzinho. Nossa, 17 procura saber qual a bactéria, que é bom a gente falar aqui. Né? Os cabelos dela é loiro, aquela branquinha nos olhos azul. É loira daqui, teve que cortar curtinho, porque a bactéria, o remédio foi tão forte que o médico estava combatendo, tentando combater, que o cabelo dela caiu. E o problema do antibiótico é isso, você tem que saber qual é o antibiótico para combater. Isso é uma coisa muito séria, você comer qualquer coisa na rua. Eu tenho um ex-cliente meu de sapataria, ele tem uma sapataria aqui na rua Ana Neri, e o irmão dele também tem uma sapataria ali antes do Largo da Cancela. São 2 irmãos, são italianos, o Giovanni. Giovanni foi comer um sanduíche no bar de pernil, bem ali próximo. Como é o nome daquela rua? Como é o nome daquele também que falaram? Foi aqui, aquele pernil? Foi aqui que falaram? Se arrebentou. Do dia seguinte ele fez a cirurgia no intestino. Nossa, aquele da Central. Como é o nome? Você não sabe? Eu não sei o nome. Aquele que fica rodando. Deve ter gaúcho. Aquilo ali de grego. Aquilo é um perigo. Gente, eu nunca vi essas porcarias. Não foi aqui. Sabe que quando falou? Minha filha teve o aluno falou que quando termina... Foi de manhã. O aluno falou que ele todo dia ia trabalhar, passava pela Central. E via aquele carrinho com aquela carne. E aí, ele disse que um dia de manhã, ele chegou mais cedo e viu que aqueles carrinhos ficam lá em qualquer lugar lá atrás da Central. Que aquela mesma carne de noite fica lá fora da geladeira, fica cheia de mosca. Carne seca na rua. Aí depois a gente bota aqui pra vender como se fosse novo. Sabe? Aí eu fico imaginando, e o pessoal comendo filas pra comer aquele negócio. Aí eu imagino, gente, quanta gente tem uma dor de barriga e não sabe o que é. Minha filha tem também infecção intestinal. Eu tenho, não é brincadeira não, eu acho que isso é praga de Deus. X tudo. Nossa, Deus não faz isso, mas é praga de algum inimigo meu, porque pelo menos uma vez por ano eu tenho infecção intestinal. E eu não desejo isso pra ninguém, porque olha, eu já fiquei deitada debaixo do chuveiro, com a água caindo na minha barriga, de tanta dor que é. Tanta cólica, você não sabe se sai por cima, se sai por baixo, você não consegue sair de casa, você não consegue... Eu voada com rajada de vento. Nossa, eu tenho plasio do escovão na minha casa, porque a primeira coisa eu me encho de plasio, porque eu fico rezando pra não ter que ir pro hospital. E o plasio já foi condenado pela Anvisa há algum tempo atrás, Aí o que uns 15 anos acontece? Chega atrás. lá e me dá plasio na veia, cara, é uma sensação de que você vai morrer. Quem já tomou plasio na veia? É uma sensação de que o mundo vai acabar. A sensação é que o mundo vai acabar, porque o teu coração acelera. Aí eu começo a chorar de desespero, meu marido fica calma, vai cachaça. passar. Por isso que eu não bebo, porque se eu beber, eu passo mal o dia inteiro. Mas já coisa séria. Mas o negócio é sério. Muito sério. Não, então, eu como na rua, né? Eu como podrão. Eu como podrão. Eu como, depende do lugar pra comer o podrão. Né? Qualquer lugar também eu como podrão. China eu também como. Como tem, né? Eles dominaram pelo menos o Rio de Janeiro. Recheio de carne de porco. Onde eu moro tem as 3 ou 4. Eu como. Vou ser sincero que eu como. E a unha? Limpinha, né? Grande, né? Pra coçar assim, limpinha. Mas eu como podrão perto da minha casa, eu como. Mas se eu tiver que comer algum podrão que eu não conheço,
eu vou ser sincera, eu também como, eu rezo e como. Entendeu? Eu rezo e como. Mas são dois piores carnes que for mal temperada mata. Carne de porco. Carne de porco. Não coma carne de porco, né, gente? Na rua é muito complicado. Carne de porco eu já evito comer. Aí eu já evito comer, tá? Mas eu como. E lá no presumido tá dando para vender carne de porco temperada. Já temperada. O meu amigo comprou para fazer churrasco. Estava estragada. Um pedaço assim enorme, embalada. Já vem embalada, temperada. Não, aí ele trouxe as carnes todas para me fazer. Aí eu me conheço, fui olhando um por um. Aí ele deu um cheiro, né? Cheirando, olhando, vendo tudo direitinho, aí separando. Eu lavo a carne. Não se lava a carne. Eu lavo. Será a mão suja não some lá dentro? Não. Será que ele bota a mão lá? Não carne se não lava foi feita para lavar. Você está contaminando mais ainda do que já estava contaminando. Vem aquela coisa que eu falei da água. Quanto mais água, pior. Então a água já pode estar contaminada, está contaminando mais ainda. Entendeu? Então não se lava, só se lava peixe. Tá, gente? Não se lava carne nem frango. Não se lava. Limpa-se com Tá? limão. Você limpa com limão, limão galego. Você lava no fogo. Por isso é que você não pode comer ela mão passada. Os homens lá dentro, de repente, a mão suja lá na carne. E vai juntar, você lavar, você acha que vai juntar? É muito mais difícil você levar a carne a uma temperatura elevada e não comer ela mão passada do que você lavar ela. Nem carne de jacaré se lava, hein? Dependendo da procedência do jacaré. Isso, bota vinagre, bota limão, tempera bem temperado. Para evitar ele ser cortado. Não, limão de Não, o que vai matar é levar ao fogo. O limão e o vinagre não vai matar. O que vai matar é você levar a carne a uma temperatura elevada, até ferver, cozinhar, e aí vai matar. Entendeu? A água não vai lavar nada. Tira isso da cabeça. E a carne de porco também pode lavar? Não, só lava peixe. Carne de porco. Pra você tirar as escamas, as vísceras lá dentro, mas não. E o salgado para o camarão é muito simples saber quando o camarão está fresco ou o camarão A própria cor, a próprio cheiro, você consegue detectar. Geralmente eu costumo fazer o seguinte, pego aquela barba. Se você levantar o camarão, Ele vier junto, se ele cair é porque ele está se cair, pode deixar. É porque normalmente a gente não compra, é mais difícil comprar camarão assim, né? Só na feira, né? Normalmente compra mais camarão assim. Mas não se lava, tá, gente? Nem o camarão? É carne de porco o lá. camarão você pode lavar, mas a carne não. O frango não. Eu lavo tudo. Eu lavo. Vocês vão ficar assim, a professora está maluca. Eu aprendi isso. Não tem gosto, mas assim, quando você levar no fogo, não fica com gosto. Gente, eu fiz frango ontem, olha, eu fiz sobrecoxa assada. Eu não passo nem limão e vinagre, pra te dizer a verdade. Sabe como é que eu faço? Eu tiro a pele, né? Porque ele vem com a pele e eu comprei uma marca também não muito conhecida, que vou dizer que é boa, não é ruim, é aquela... Não sei se é Vipal. Seara, Vipal. Tá? Não é uma marca tão famosa quanto Sadia, Perdigão. É bom, eu tirei a pele, que é uma pele grossa, ele estava até congelado ainda. Porque não deu tempo de eu tirar, eu não tiro de manhã, então não deu tempo de eu tirar, eu de noite deixei na geladeira e não chegou a descongelar completamente. Porque minha geladeira ninguém abre, então não deu para descongelar. Eu tirei aquela pele, meio congelada ainda, peguei um caldo de carne, era até de picanha, um cubinho daquele de picanha, botei num potinho, misturei. Com azeite? Não botei azeite porque eu não tinha azeite, acabou meu azeite. Botei óleo, eu não sabia, sabe aquela corrida. Tinha até azeite no galeteiro, podia ter usado azeite de galeteiro, eu não usei. Foi um pouco de óleo, porque eu só compro aquele óleo de milho, de amendoim, eu compro aquele óleo de soja, compro algum assim diferenciado. Aí dissolvi com um pouco de maionese, misturei para desfazer o caldo, para não ficar muito salgado. Passei assim o frango todinho com a mão e botei no forno. Desce uma delícia. E deu tempo de eu dormir 1 hora, mas o tempo foi no forno. Eu acordei com cheiro. Tirei, tava torradinho. Mais levemente. Não chegou a queimar, não. Era só a parte de baixo, né? Porque a maionese escorreu, a gordura do frango escorreu, deu uma pegadinha no tabuleiro, mas o frango não queimou. Gente, ficou uma delícia. Não tava nem com gosto de frango, porque eu não gosto de comer frango com gosto de frango. Não, mas eu tava assim naquela que dorme, não acorda, ela dormi completamente.
Mas eu tava meio ligado que eu tava vendo o jogo da Argentina e da Holanda. Aí, olha, mas eu comi frango, almocei um pedaço dele hoje e olha, não tava com gosto nenhum de frango. Eu não suporto comer frango com gosto de frango. As pessoas ficam, como assim comer frango sem gosto de frango? É aquele gosto de galinha, aquela nhaca de galinha. Horrível. Eu não gosto. Eu não é como igual galinha. peixe com gosto de peixe. Também não é gostoso. E peixe água doce é horrível, tem gosto de Vai barro, sem eu não como. lavar, Só... e eu quero que você me diga se Perde sabor. da quinta-feira se Lavar perde sabor. carne moída, gente. Tem gente que lava carne moída. Não É se mesmo? lava carne Lavar moída. carne moída? Eu vou deixar vocês mais confortáveis. Eu aprendi isso com aquele doutor Bactéria, que vai no Fantástico. Ele não lava o frango. Ele falou. Não Ah, não, lava. frango é muito sujo, muito sujo. Eu vou te provar que ele não lava. Não, Se eu ele te- falou que não é pra lavar. Aí, Quando aí, você viu? lava, você suja a pia toda de E sem bactérias. contar que você depois do contamina, frango. exatamente. Da louça que você lavou, que tá ali escorrendo, limpa. Eu vou até o final do frango, curso eu convenço espirra, vocês. contamina. Gasta a segunda água. Vamos aqui, gente, vou liberar vocês. Então vamos lá. Toxinfecção por salmonela, que é uma das mais faladas, né, gente? Que a gente mais ouve dizer. Esses gêneros de bactéria é constituído por dezenas de espécies, são amplamente distribuídas na natureza, sendo no trato intestinal do homem e dos animais o principal reservatório. Foi isso que eu falei? Está dentro da gente. Entre os animais, as aves são os reservatórios mais importantes. As doenças causadas por salmonela costumam ser subdivididas em 3, que é a febre tifoide, a entérica, enterocolites. Eu vou falar sobre elas. O agente causador dessa doença é a salmonela tifo, só comete o homem e provoca sintomas muito graves como septicemia, febre alta, diarreia e vômito. Normalmente é o que a gente mais sente quando está com alguma infecção intestinal. É normalmente transmitida por água, olha aí a água, e alimentos contaminados com material fecal humano, né, com as fezes. O período de incubação é de 7 a 14 dias e a duração da doença é de 8 semanas. Tem, às vezes, algum tipo de contaminação que ela não surge logo em seguida que a gente come, tá? Às vezes demora 72 horas para ela aparecer. Febres entéricas são bastante semelhantes à febre tifoide, mas com sintomas mais brandos. E enterocolite, salmonelose, são sintomas como diarreia, febre, dores abdominais e vômito. Então, quais são as medidas de controle? O calor é uma forma eficiente para a destruição das salmonelas no alimento. Então, se ela atingir uma temperatura elevada, ela mata a salmonela. Como evitar a contaminação dos alimentos? Para evitar a contaminação... Isso é chuva, né, gente? Então, para evitar a contaminação dos alimentos, é preciso promover uma ação conjunta de todo o pessoal envolvido. A começar pelos fornecedores de matéria-prima que deverão ser produzidos esses alimentos, seguindo os critérios de segurança alimentar, passando pela capacitação dos seus colaboradores, funcionários, pela existência de uma infraestrutura mínima necessária, capaz de possibilitar a recepção, o armazenamento e o preparo, e finalizar com a exposição dos produtos, de forma a manter o controle de qualidade dos alimentos. Durante todo o processo, a higiene pessoal envolvida na elaboração e na apresentação dos produtos, que são os garçons que eu falei, a higiene dos alimentos e a higiene das instalações e dos equipamentos será o ponto de partida para a manutenção da qualidade dos alimentos. Então, tem que ter a preocupação do início ao fim. E é o fim, né? Vocês gostaram, né? Bacana. É o fim, Boa literalmente. Alguém qualidade. quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Depois eu vou te perguntar, Você porque a minha sobrinha eu vou te falar. pergunta aí. Quando vocês tiverem algum caso assim na família acontecer, tragam pra cá que a gente conversa e a gente Uma amiga interage. minha teve uma bactéria na salada. Salada é perigoso. Salada. Quinta que vem a gente faz. Em restaurante, hein? Então, restaurante. se eu não lembro de cabeça com o que a gente vai começar, não. Ela falou, depois Mas eu acho que é saiu, coxinha. Puxa, só em Eu casa. acredito que é. Ah, peraí, que tem gente que eu acho que eu não vou ter. Tu já usou essa farinha benta tipo exportação? Tudo minúsculo, tá? Ela é boa, rapaz. Como é que é o Eu nome comprei da essa senhora? semana. Exportação. Vendeu um saco plástico a vácuo, muito legal. Seu Wagner eu botei, o outro é o outro. Esse é o Moisés eu botei, você eu botei. Ah, tá bom. A Lívia eu botei. Tu vai fazer a massa amanhã? De pastel? 3, 4, 5, 6, 7. Até tinha ter vontade, mas eu vou trabalhar. Tá certo. Vocês estão liberados, tá, gente? Tá Amanhã não falte não, tá? A gente vai finalizar essa parte de higiene, Ah, legal. produção. Dia 21. Que bom. Tá Tá certo. Aí eu vou ver se eu até muito fazer de manhã. Tá certo. Deixa eu ver. E até lá eu posso até fazer. Que bom.
Vou nessa. Até amanhã, se Deus quiser. Esta aula foi uma maravilha. Uma maravilha. Muito bom. Até a paz. A paz de Cristo.